Você está preocupado com o que vai acontecer nas eleições de 2022 e sonha com a derrota de Jair Messias Bolsonaro e com a vitória do campo progressista? Então fica nesse vídeo que eu falarei sobre o cenário que se apresenta e como ele deve se desenrolar. E se você gosta desse tipo de tema, já dá o like e já se inscreve no canal. Primeiramente eu quero deixar bem claro que eu vou falar o que eu acho que vai acontecer e não o que eu quero que aconteça. Para a gente olhar para 2022, a gente tem que analisar o que aconteceu em 2020. As eleições de 2020 era para ser o momento onde a esquerda iria se unir, já pensando num projeto para derrotar o bolsonarismo em 2022. Seguindo o exemplo de outros países, como a Alemanha, a Holanda, a França, onde a esquerda e até parte do centro se uniram para derrotar a ameaça da extrema-direita nesses países. E analisando o cenário de 2020, a gente que deseja a união da esquerda em 2022, vemos que não tem nada de esperançoso. De modo geral, a esquerda saiu totalmente dividida. Das principais cidades do país, a esquerda saiu totalmente dividida e só se uniu em uma capital, que foi Florianópolis, onde os partidos PT, PSB, PDT, PSOL e Rede se uniram para disputar a eleição contra o candidato do DEM. E diante de todo esse cenário de fragmentação, a esquerda só conseguiu eleger 5 prefeitos nas capitais. O PSOL elegeu o prefeito de Belém, o PSB elegeu o prefeito de Recife e de Maceió, e o PDT elegeu o prefeito de Fortaleza e de Aracaju. E logo após a eleição, na formação das gestões municipais, vemos que o PT decidiu ser oposição aos governos do PDT e do PSB. E eu não estou aqui criticando a posição do PT. O PT tem legitimidade para escolher como deve traçar a sua política. Mas para a gente que deseja a união desse campo em 2022, isso já é um grande indício de como a gente deve caminhar. Depois dessa breve análise da eleição de 2020, partimos para a eleição de 2022. Os partidos progressistas têm como certo 3 candidaturas. Ciro, uma candidatura do PT e uma candidatura do PSOL. Ciro tenta construir uma candidatura que una os partidos de centro-esquerda e centro-direita. Existem outros atores que também defendem a união desse campo. Mas Ciro, como foi o terceiro candidato mais votado na eleição de 2022, atrás do Bolsonaro e do PT, é o que mais tem força para liderar essa possível candidatura de centro-esquerda e centro-direita. Eu particularmente acho muito difícil que isso aconteça, principalmente após a eleição de Arthur Lira, onde trouxe os partidos de centro e de centro-direita mais próximos do governo Bolsonaro e para um possível apoio em 2022. O próprio DEM, que é um aliado histórico do PSDB, já insinuou que pode apoiar o presidente em 2022 se o Bolsonaro passar a respeitar mais as instituições e a democracia. Mas quem conhece a direita brasileira sabe que entre benefícios pessoais e a democracia, eles sempre vão optar por benefícios pessoais. O PSOL com certeza vai ter um candidato à presidência da República. É um partido que sempre marca posição. E digo mais, em 2022 o PSOL deve crescer muito e com certeza deve fazer uma boa bancada de deputados federais. E o seu candidato à presidência da República, o nome mais cotado é o Guilherme Boulos. Fato que pode não se concretizar, pois o Boulos pode escolher ir para outra candidatura, disputar outro cargo, mas o nome mais tido como certo do PSOL é o Guilherme Boulos hoje, principalmente após o resultado de 2020, onde ele chegou ao segundo turno em São Paulo. E no PT existem 2 possibilidades: o Haddad ser candidato e o Lula ser candidato. O Haddad sai por aí dizendo que o Lula é candidato e o Lula está saindo dizendo que o Haddad que é o candidato. Mas fato importante da candidatura do PT que tem que ser pontuado é o desenrolar da Operação Lava Jato. Com a Vaza Jato e com os áudios sendo colocados à tona, o processo passa por inúmeras contestações. E existe a possibilidade de que o processo contra o ex-presidente Lula seja anulado. Não que ele seja absolvido, mas o processo pode ser anulado para ele poder começar de novo e seguir as regras do Estado Democrático de Direito para que ele seja um processo imparcial. E nos outros partidos vemos menos incerteza quanto à candidatura própria à presidência. O PCdoB ensaiou por muito tempo uma candidatura do Flávio Dino, até o Flávio Dino tentou construir uma possível fusão entre PCdoB e PSB para dar força à sua candidatura, mas viu que essa ideia não teve muita força. E hoje o Flávio Dino está mais recluso
e que com certeza deve disputar uma candidatura ao Senado pelo Maranhão. O PSB tem desejo de ter uma candidatura própria, já se colocou à disposição de conversar com a Luísa Trajano, que é a dona do Magazine Luiza, como também já colocou à disposição o Renato Casagrande para ser o candidato à presidência do partido. Mas nada muito certo. E na rede temos a Marina. A Marina que em 2010 e 2014 teve muita força, sendo a terceira colocada, mas que na eleição de 2018 tirou poucos votos, um pouco mais de 1 milhão, e hoje não tem mais a mesma força eleitoral. E muito difícil que a rede tenha um candidato. Então, galera, diante desse cenário, a frente ampla para derrotar o Bolsonaro com certeza não deve se concretizar no primeiro turno. E eu acredito que, infelizmente, pode acontecer que a esquerda nem chegue ao segundo turno, sendo ultrapassada por nomes como Sérgio Moro, Luciano Huck e João Dória. E o grosso da direita com certeza deve sair unida. Possivelmente possa ter outros candidatos, como esses que eu acabei de citar, mas o grosso com certeza vai estar com Bolsonaro, principalmente o Centrão, por fatos como eu citei, como a eleição da Câmara e falas do próprio presidente do Democratas, ACM Neto, que afirma que existe a possibilidade do DEM apoiar o Jair Messias Bolsonaro, né? O DEM, que é um aliado histórico desde o tempo de Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Então, galera, o cenário é extremamente grave e a esquerda fica brigando internamente em uma disputa de ego, uma disputa de liderança do campo e acaba não se unindo. E o Bolsonaro segue aí, nadando de braçada. E o que eu quero não é candidato X, Y ou Z, mas o que eu quero é que a esquerda se una, crie um projeto próprio e possa derrotar o governo Bolsonaro em 2022. Porque a gente não aguenta mais 4 anos de atrocidade desse governo genocida. Então, galera, gravei esse vídeo que tem um pouco de análise do cenário, tem um pouco de manifesto do que a gente deve fazer, como também que a gente deve abrir o olho. E se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal, que em breve teremos mais vídeos.